A paz do Senhor, muito bom dia a todos os nossos assistentes nesta manhã de domingo, dia 25 de outubro de 2020. Graças a Deus por mais um programa EBD Lições para a Vida. Você é muito bem-vindo à nossa aula orientativa em relação à quarta lição das lições que estamos estudando nesse quarto trimestre do ano. Para iniciarmos, vamos fazer uma oração inicial em gratidão a Deus por estarmos aqui presentes neste domingo e por você que está nos dando a sua audiência, essa honra, essa grande satisfação que é para nós. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque Tu nos dás essa grande oportunidade de mais uma vez trazermos, Senhor, aleluia, esta aula expositiva acerca, Senhor, de um tema tão importante que estamos estudando ao longo dessas 13 lições do quarto trimestre de 2020, sobre a vida do nosso patriarca Jó. Deus amado, Deus querido, nos dá uma graça, Senhor, aleluia, especial nesta manhã, que aquilo que nós iremos transmitir nesta manhã, Senhor, sirva para a edificação do povo de Deus e de todos os amigos que estão nos assistindo a partir deste momento. Crendo que Tu és poderoso para fazer muito além daquilo que estamos pensando ou pedindo, Senhor, já te agradecemos no nome do Teu bendito Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos estudando neste trimestre de aulas, o seguinte tema da nossa lição bíblica da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Nós estamos, portanto, na quarta lição. O pastor José Gonçalves, ele é ministro do Evangelho, líder da Assembleia de Deus na cidade de Nossa Senhora dos Remédios, no Piauí, comentarista da nossa CPAD, escritor de vários livros, Então, é um homem balizado, é um homem que Deus tem dado a capacidade de trazer ensinamentos para o povo de Deus no Brasil e também no exterior, porque sabemos que muitas pessoas acompanham as aulas online através da internet, da rede mundial de computadores em todas as partes do mundo. E é uma honra ter a sua presença aqui nesta sala, neste momento, em nome de Jesus. Queridos, nós já estudamos acerca do livro de Jó na primeira lição, quem era Jó na segunda lição, Jó e a realidade de Satanás, foi no domingo passado, e hoje o tema da nossa lição é o drama de Jó. Vale a pena também nós recordarmos que no primeiro trimestre do ano de 2003, mais precisamente há 17 anos atrás, nós tivemos publicado pela CPAD lições sobre esse tema também acerca do livro de Jó. Então, 17 anos depois, nós estamos mais uma vez estudando lições tão importantes para a nossa vida e edificação, principalmente focados sobre a questão do sofrimento. Por quê? Porque existem muitas questões, muitos questionamentos que as pessoas fazem em geral, que são perguntas que ninguém normalmente fala em voz alta. São perguntas interiores. Por exemplo, Deus é injusto? Por que algumas pessoas ímpias, por que algumas pessoas más prosperam na vida? Salmo 37, por exemplo, trata muito bem, o salmista Davi, ele vem tratar sobre essa questão também. Deus está calado? Deus está escondido? Deus é injusto? Por que Deus não intervém no mundo? Outra pergunta importante, por que Deus não explica o sofrimento? Aparentemente, essas perguntas, algumas pessoas entendem que não existem respostas para ela, mas, ao contrário, a Bíblia Sagrada, ela está permeada, recheada de respostas a respeito de todas essas questões importantíssimas acerca do sofrimento humano. E o livro de Jó, por excelência, vai nos trazer muitas dessas respostas às perguntas que eu citei agora há pouco. Os temas que nós vamos aprender, estudar, dissecar aqui nesta manhã são 3. A nossa lição está dividida da seguinte forma. O tópico 1 traz
tragédia de natureza econômica na vida do servo de Deus. Então nós vamos encontrar contrapontos, né, tese e antítese, que o comentarista traz para a nossa reflexão nos 4 pontos desse tópico 1. Por exemplo, no ponto 1 ele diz o sucesso na esfera comercial. Aí no ponto 3 nós vamos ver o ataque do diabo na esfera comercial, né? A tese e a antítese dessa questão. No ponto 2, o sucesso na esfera do campo. E, portanto, o ponto 4 do tópico 1 é o ataque do diabo na esfera do campo, da fazenda que Jó tinha, né? O tópico 2 diz respeito à tragédia de natureza, agora sim, familiar, na família dele. Nós vamos ver o que ocorreu com a esposa, o que ocorreu com os filhos, e no ponto 3 também o fato, a situação em si detalhadamente. No tópico 3 nós vamos ver a tragédia de natureza, agora sim, física, emocional e principalmente mental. A tragédia mental na vida do servo de Deus. Ponto 1, o diabo toca na saúde de Jó. Ponto 2, saúde física. Ponto 3, saúde mental, né? Como objetivos da lição de hoje. O objetivo geral é mostrar, nós vamos aqui demonstrar que Jó, a despeito de todo o sofrimento que ele padeceu ao longo daquela tentação, ao longo daquela provação, não é verdade? Mas ele manteve sua fidelidade a Deus perfeita. Tanto é que Deus disse, logo no início, para o diabo, quando ele se apresentou junto com os filhos de Deus, com os anjos, né? Jó era um homem reto, temente a Deus, íntegro e que se afastava do mal. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como objetivos específicos da nossa lição, nós vamos ver o objetivo do tópico 1 é revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens, sua fazenda, suas posses, né? No tópico 2, o objetivo específico é explicar de que maneira Jó teve sua família destroçada completamente, né? E no objetivo específico 3, do tópico 3, demonstrar de que modo Jó teve a sua saúde física e mental tremendamente abalada. O texto de ouro, ou texto áureo, da nossa lição, nos diz o seguinte, e disse, está em Jó, capítulo 2, verso de número 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós encontramos, amados, uma das maiores demonstrações de fé escritas na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Né? Nós vamos encontrar aqui um homem que tinha sido alcançado em um só dia pela bancarrota comercial. E nós vamos ver ao longo da lição que ele era um homem extremamente rico, próspero, né? nas suas empresas. Mas não foi apenas isso. Todos os seus trabalhadores foram dizimados, mortos. Ele tinha uma quantidade muito grande de animais na sua fazenda, nas suas posses, e, portanto, ele precisava de muita gente, muitos servos, muitos trabalhadores a seu serviço. Mas todas aquelas pessoas foram mortas, não é verdade? Ele também foi alcançado pela tragédia familiar de ter perdido seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Enfim, e por fim, né, a sua saúde física e a sua saúde mental foi tremendamente abalada. Entretanto, mesmo passando por tudo isso, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Né? Que a pulvis es vita mia. É uma expressão latina que vai traduzir justamente esse versículo, que a pulvis es vita mia. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, mas o Senhor o tomou. Mas a despeito de tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Que neste dia, que na nossa vida, nós tenhamos também esta mesma fidelidade, não é verdade? Esta mesma
certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas, como está escrito na sua palavra, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, da minha cabeça ou da sua cabeça, não é verdade? Se não for com a permissão de Deus. Então Deus requer de nós esta mesma fidelidade que o patriarca Jó teve. Como uma verdade prática, não é aquele ensinamento que nós podemos e devemos colocar em prática, em voga, de imediato nas nossas vidas, está escrito o seguinte na nossa lição: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo do patriarca Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica nós vamos fazer agora, né, oficial, da nossa lição, da quarta lição, do quarto trimestre deste ano, está em Jó, capítulo 1, dos versos 13 a 22, e no capítulo 2, 3 versículos, 6, 7 e 8. Passaremos a ler. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então foi o primeiro mensageiro, o primeiro empregado dele que escapou. Escaparam 4. O segundo, verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Nesse momento veio o terceiro mensageiro, o terceiro que escapou da tragédia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços, aos empregados, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. E por fim, o quarto e último mensageiro. No verso 18 ele diz assim, veja, são mensagens que vão destruindo, né? vão pouco a pouco minando aquela alegria que existia na vida do servo de Deus. Quantas e quantas vezes eu e você não passamos por lutas na nossa vida, na nossa família, que nos fazem também balançar muitas vezes, não é verdade? Na nossa fé. Entretanto, nós sabemos que devemos depositar a nossa confiança no Senhor, porque dele vem a nossa salvação. Verso 18 diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Veja que tragédia, né? Em verso 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e foi reclamar. Não, e adorou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, está escrito na Bíblia Sagrada, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, verso 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga, de uma doença maligna, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se ali naquele local. Queridos, nós estamos nesta manhã vendo o seguinte, que a aprovação de Jó fez com que a vida do servo de Deus se tornasse um grande drama, né? Nem mesmo os mais renomados
cineastas de Hollywood, né, tipo Steven Spielberg, seriam capazes, George Lucas e tantos outros, seriam capazes de representar na tela tamanho sofrimento, tamanha tragédia na vida de um ser humano. Porque da condição que ele tinha, diz a Bíblia, o homem mais rico do Oriente, daquelas cercanias, né, ali na região atual da Arábia Saudita, ele era o homem mais rico do Oriente. Daquela condição, ele tornou-se não apenas uma pessoa pobre, né, desprovido de bens, mas também, além disso, moribundo, porque a sua própria saúde física e mental foi alcançada. Ele perdeu seus amigos, né, ele perdeu a sua família. Então, de uma vida abastada que ele tinha tudo à mesa. Ele era também piedoso. Ele era um homem bondoso, ele era sacerdote, a Bíblia diz. Era o sacerdote da sua família, daquelas pessoas que estavam ali, né? Ele era uma pessoa estruturado fraternalmente. Ele tinha amigos, ele tinha amizades, ele tinha relações comerciais com muita gente, conforme nós vamos ver ao longo da lição. Entretanto, o servo do Senhor, pela permissão de Deus, né, ele caiu num mar de calamidades tremendo, infelizmente, né? De repente, tudo caiu, tudo desmoronou na vida do servo de Deus. Os seus rebanhos foram roubados, né? O seu rebanho foi roubado. Os seus empregados foram mortos, somente 4, conforme já dissemos aqui na aula, escaparam para contar as péssimas novas, né? As péssimas notícias. Os seus filhos, que era certamente o bem mais precioso que ele tinha na vida, juntamente com a sua esposa, seus 10 filhos morreram num só dia, né? Então, esta lição vem nos trazer um momento de nós refletirmos, uma reflexão, como foi a reação de Jó diante de tamanha tragédia, de tamanho sofrimento. Vamos adentrar agora no tópico de número 1, nós vamos trazer justamente o tema acerca da tragédia econômica que existiu na vida do servo de Deus. O ponto 1, inicialmente nós vamos falar sobre o sucesso na esfera comercial e na esfera do campo, no ponto 2. E depois, conforme eu já disse, nós vamos ver aqui os contrapontos a respeito disso. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos do Oriente. Está lá no versículo 3 do capítulo 1 do livro de Jó. Não é? O livro de Jó tem 42 capítulos, nós sabemos disso, estamos apenas relembrando agora nesse momento. E o respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade que o homem de Uz, da terra de Uz, tinha, né, fez com que ele ficasse bastante conhecido, bastante famoso e, acima de tudo, bastante respeitado por toda a sociedade de então. O autor também já havia destacado no capítulo inicial, né, que a riqueza e a prosperidade de Jó, ela era medida pela grande quantidade de rebanho que ele tinha, mas também pela grande quantidade de empregados a seu serviço, a seu trabalho. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Ele produzia no campo, né? Ele tinha animais, nós vamos ver aqui, por exemplo, na esfera do campo, ele tinha, a Bíblia diz, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, cada junta de boi um par, né? Portanto, 1.000 bois. Só aí a gente tem 11.000 animais. E ainda 500 jumentas, 11.500 animais. Mas para que essas jumentas, por exemplo, procriassem, né, haveria necessidade, naturalmente, de jumentos também. A Bíblia não diz a quantidade de jumentos. Portanto, ele tinha um rebanho muito grande, acima de 11.500 cabeças. Não era pouca coisa. Imagine que alguém que tenha, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, 11.500 animais, é uma pessoa extremamente abastada, extremamente rica, não é verdade? Os animais que Jó possuía
eram responsáveis pela matéria-prima, pela produção, pelo trabalho da terra, né? Então, aquelas ovelhas, elas iam gerar o quê? Elas iam gerar o leite das cabras, né? Ia gerar também a lã tão necessária para prover roupas adequadas para o tempo do frio, porque a gente sabe que na região ali do Oriente, as 4 estações do ano, né, elas seguem um ciclo, diferentemente aqui do hemisfério sul do Brasil, praticamente a gente tem só o inverno e o verão, mas lá eles têm também o outono e a primavera, as 4 estações do ano. E quando chega o outono, e principalmente o inverno, o final do ano, é uma época de muito frio. Então, a lã que aqueles animais geravam, o couro, era importantíssimo para a sociedade de então. Também as juntas de bois, elas serviam para gerar leite também, mas também, principalmente, para ser utilizada para lavrar o campo, a fazenda, né? Aquelas juntas de bois, elas iriam então cuidar, ajudar na plantação do capim, da soja, do centeio, do trigo, enfim, de todos os cereais necessários para prover alimento para uma quantidade de rebanho tão alta. As jumentas, as 500 jumentas que a Bíblia diz, veja que coisa importante, a jumenta ela gerava um leite que era muito apreciado, né, até hoje é, e também elas proviam a parte do transporte nas regiões de montanhas. A jumenta é um animal que consegue caminhar em praticamente todo tipo de terreno, inclusive nas montanhas, nos vales também. Então as jumentas eram importantes para fazer essa transação comercial, o transporte dos produtos. Já que naquela época não existiam carretas, não existiam caminhões, naturalmente, não existia nem animal, a gente sabe disso, né? E os camelos também, eles eram 3.000 camelos. Imagine aí, nos dias de hoje, uma empresa de transporte para transportar uma quantidade de comida, de produtos que Jó gerava na sua empresa, seriam necessárias quantas carretas? 30 carretas? 300 carretas? Né? Apenas para efeito de comparação. Então ele tinha um sucesso muito grande na esfera comercial. A quantidade de leite que ele gerava, se fosse nos dias atuais, certamente seria feito queijo, iogurte, enfim, seria industrializado. A quantidade de carne gerada também por aqueles animais, as ovelhas que eram abatidas, né? Certamente ele teria um grande frigorífico, né, para dar conta daquela produção. Então ele tinha um sucesso muito grande na área comercial. Ele também tinha um sucesso enorme na área do campo, né? Ele, conforme eu disse, todos esses animais, eles geravam uma quantidade de alimentos extremamente grande, portanto, Jó, ele era um abastecedor de muitas populações, de muitos povos daquela região e do entorno ali da região de Uz, na Arábia, né? Mas aí vem o ataque de Satanás. Em primeiro lugar, o ataque na esfera comercial. Por quê? Porque quando seus camelos e quando as suas jumentas, elas foram dizimadas, elas foram mortas ou levadas, né? Os sabeus levaram os camelos, por exemplo, enfim. Então, nesse caso, quando ele perdeu os camelos e as jumentas, ele perdeu toda a capacidade de logística do seu transporte, de transportar produtos de um ponto A para um ponto B, de uma cidade D para uma cidade C e assim por diante, né? Então ele teve... Satanás ele foi no ápice, no centro das atividades comerciais do servo de Deus. Ainda que ele só tivesse perdido os camelos e as jumentas, mesmo assim ele teria ido à bancarrota. Por quê? Porque não existia mais a capacidade de transportar, de levar aqueles produtos para outros lugares, para outros povos, outros países, né? E o adversário ele procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho de Jó, ele tinha alcançado denodadamente. Jó tinha a ética do trabalho por algo primário, principal na sua vida. Ele era extremamente trabalhador. Mas o inimigo o derrotou de uma forma muito grande, seu negócio foi a bancarrota. E aqui nós sabemos o seguinte, que algumas pessoas
não tem sucesso na sua vida comercial, às vezes um empreendedor, um microempresário, empreende, coloca alguma coisa e ele vai à bancarrota. Ele pode ir à bancarrota por pelo menos 3 motivos, né? O inimigo pode agir na vida daquela pessoa, pode, sem sombra de dúvida, pode fazer o que fez na vida de Jó sob a permissão de Deus. Mas às vezes vem também um plano econômico, alguma coisa que prejudica, né, os negócios. Então isso também pode trazer uma derrota comercial na vida de alguém. Mas também, algumas vezes, a pessoa empreende sem ter a capacidade de gestão. Ele não é um bom gestor. Às vezes não administra bem nem sua própria família. Então isso também pode trazer um déficit, uma bancarrota, uma destruição para algum negócio também. A gente tem conhecimento disso, sem sombra de dúvida. Então aí, queridos, nós temos o ponto 1 da nossa lição. O tópico 2 vem nos trazer a tragédia de natureza familiar. Vamos agora estudar, entender o que aconteceu com os filhos de Jó, e com a esposa também. Em relação aos filhos, né? A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia 10 filhos. Ele perdeu 7 homens e 3 filhas. Diz a palavra de Deus assim nos versículos 18 e 19, que nós lemos aqui na leitura oficial. Estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Nós que somos pais, que temos a bênção de Deus de já termos sido pais, nós sabemos que se um filho nosso, apenas um, adoecer, já é um problema, já nos deixa numa condição difícil. Mas se tem a morte de um filho, é algo tremendo, impensável. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Tenho 2 filhas abençoadas por Deus, maravilhosas, Rebeca e Ana Beatriz, né? Liana, Rebeca e Ana Beatriz, graças a Deus. Mas, irmãos, Jó, ele não perdeu somente um filho. Ele perdeu 10 filhos, mas não foi apenas ele. A sua esposa também perdeu 10 filhos. Guarde isso com você, porque daqui a pouquinho nós vamos detalhar o que ocorreu na vida da esposa do patriarca Jó também, né? Não haveria na vida algo mais trágico para um homem, principalmente para uma mulher também, uma mulher que já tinha passado por 10 gestações, né? Durante 10 vezes ela tinha carregado filhos durante 9 meses, né, numa gestação normal, dentro de si. Não é pouca coisa. Foram 90 meses da vida daquela mulher em que ela levou filhos dentro dela. E ela viu aqueles filhos crescerem, né, já eram adultos, a Bíblia diz. Então, não é algo simples na vida de qualquer ser humano perder um filho. Muito mais, entenda isso, muito mais perder 10 filhos, né? E a exemplo de Jó, o crente, nós devemos nos refugiarmos em Deus, amados irmãos. Nós não podemos confiar na força do nosso braço, na força do homem, não. Pela misericórdia de Deus, nós temos os nossos filhos e nós devemos orar por eles. Todos os dias devemos fazer o culto doméstico também com regularidade, para que eles cresçam, trazê-los também à casa do Senhor, para que eles cresçam na graça e no conhecimento da palavra de Deus, assim como ocorreu com Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sigamos essa boa recomendação. Vamos agora no ponto 2, do tópico 2, estudar acerca da esposa de Jó. Veja bem, lá em Jó capítulo 2, verso 9, está escrito o seguinte, Jó disse para ela, né? Quando ela disse assim, amaldiçoa a teu Deus e morre. Ele disse, como uma louca tu falas. Então, há várias explicações acerca dessa passagem bíblica. Eu vou trazer aqui pelo menos 2 para vocês. Muitos autores, o comentarista, pastor José Gonçalves, ele traz uma determinada interpretação que eu vou trazer inicialmente, né? Que é o seguinte, ele diz, muitos autores tentam suavizar quando interpretam
as ações da esposa de Jó, né, sendo uma ironia feita por ela, quando ela diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como se fosse traduzindo, transliterando, né, essa parte, essa palavra que ela diz, amaldiçoa teu Deus e morre, transliterando, é como se fosse assim, você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta, por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Essa é uma interpretação que é dada. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem, diz o comentarista. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Aí o pastor José Gonçalves diz, no entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. Está no versículo 10 do capítulo 2. Ele respondeu, você fala como uma insensata, como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Mas, queridos, esse é um ponto de vista oficial da nossa lição da CPAD. Mas tem também um outro ponto de vista, que aí eu trago aqui como ilustração, como professor, né? Estudando a teologia, nós encontramos o seguinte, o termo bíblico que é utilizado nesta passagem, Jó capítulo 2, verso 10, no hebraico, o termo bíblico utilizado é barak, é a palavra barak. E a palavra barak é utilizada mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada. Em todas essas oportunidades, a palavra barak quer dizer abençoa. Então, o outro ponto de vista teológico é de que, na verdade, a mulher de Jó, ela estava ali de forma misericordiosa, compassiva. Ela estava dizendo o seguinte, abençoa a Deus, abençoa ao teu Deus e entrega a Ele a tua vida, porque você está aí moribundo, com pústulas, com feridas em todo o seu corpo, né? Precisando de ajuda, já perdeu toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, e acima de tudo, perdemos os nossos 10 filhos, né? Então, a interpretação é que aquela mulher teria dito, abençoa este teu Deus, com esse sentido, abençoa este teu Deus e morre. Apenas, não queremos trazer aqui nenhuma discussão mais longa a respeito disso, mas que os irmãos saibam que existem essas duas interpretações, porque existem muitos pregadores, alguns ensinadores, que falam mal da esposa de Jó. Muitas vezes nós escutamos, até nos congressos de mocidade, congressos de igreja, alguns pregadores já chegaram, inclusive aqui na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Parnamirim, aqui no templo sede em Parnamirim, Rio Grande do Norte, né, já chegaram a pregar tolices a respeito da mulher de Jó. Entretanto, não nos esqueçamos que aquela mulher, ela perdeu os 10 filhos. Aquela mulher perdeu toda a provisão, ela não tinha mais do que comer. Aquela mulher perdeu todos os seus empregados também, porque ela era sócia do seu esposo, de Jó. Como eu sou sócio em tudo que eu tenho da minha esposa Ilana, minha amada esposa Ilana, entendeu? Então aquela mulher perdeu tudo isso. E mais, ela amava a Jó. Ela amava a sua família, amava o seu esposo. E quando ela viu que a dor, o sofrimento, a doença, as chagas malignas chegaram no corpo do seu esposo, aquela mulher estava sendo misericordiosa. Essa é uma das interpretações também, não é? O fato, ponto 3 do tópico 2. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando aquela família. Eles estavam reunidos na casa do irmão primogênito, eles tinham a prática de, em cada dia da semana, fazerem refeições na casa de um dos 7 irmãos, sexo masculino. E as 3 irmãs, sexo feminino, iam juntos e comemoravam ali. A Bíblia diz que eles bebiam vinho. Também aqui há 2 visões distintas, né? Determinados comentaristas, teólogos, dizem que os filhos de Jó eram pessoas boas, eram bons filhos, né? Mesmo
Jó tendo que se levantar todos os dias e oferecer holocaustos, orava de madrugada e oferecia holocaustos pelos seus filhos, porque porventura eles poderiam ter pecado, né? Diz a palavra de Deus. Entretanto, o pastor Luiz Henrique, que inclusive já veio aqui em um seminário da EBD anos passados, né? Ele tem um outro ponto de vista. Ele diz o seguinte, que os filhos de Jó não prestavam, porque a Bíblia não diz que eles trabalhavam, que eles ajudavam seu pai lá na fazenda. Não, eles viviam regaladamente. Cada dia da semana estavam em banquetes. E pior, estavam bebendo vinho. Quem bebe vinho 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, vai ficar o quê? Alcoólatra. Então essa é uma outra visão e eu sou obrigado a trazer as duas visões aqui distintamente para vocês. Amém? A exemplo de Jó, o crente também deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. É preciso que você estude, que você ensine a sua família, os seus filhos, a sua esposa, né? As Sagradas Escrituras. Nós devemos ser sacerdotes do nosso lar. Devemos ler a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia toda, não apenas Gênesis, não apenas os Evangelhos, não apenas Atos dos Apóstolos ou as cartas paulinas. Aprenda a amar a leitura da Bíblia Sagrada, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tópico 3, terceiro tópico e último tópico da nossa lição de hoje, tragédia de natureza física e psicológica, que também não foi fácil, foi tremenda também. Ponto 1, o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu que o seu plano fracassou, ele levou todos os animais de Jó, levou todos os empregados, levou todos os filhos do servo de Deus, do patriarca Jó, mas ele percebeu que Jó continuava fiel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele não sucumbiu à provação, mesmo diante de tudo, né? Aí o adversário agora pede autorização a Deus para tocar no corpo de Jó. E Deus permite. Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura de todo o Antigo Testamento. Nos 39 livros do Antigo Testamento. É algo bastante distinto, peculiar, que nós encontramos no Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante de todo o livro de Jó. Tópico 2, a saúde física. O que ocorreu com o servo do Senhor? O texto sagrado, preste bem atenção, diz assim nos versículos de número 6 e 7 do capítulo 2 do livro de Jó. Feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento na vida de Jó. Alguns dizem que poderia ser elefantíase, outros hanseníase e outros tipos de doença. A Bíblia não diz, naturalmente, esses termos científicos, técnicos, eles só vieram, né, com um conhecimento mais detalhado, com o avanço da ciência, aí por volta do século, a partir do século XVII da nossa era, 17, 18, 19 e principalmente agora nos séculos 20 e 21, né? Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Jó, ele foi para a parte de fora da cidade, ele foi para as cinzas. As cinzas, alguns comentaristas dizem, que era aquele local onde se jogavam as fezes, onde se enterravam as fezes das pessoas, se colocavam todo o lixo, né? Era a região onde as pessoas que, por exemplo, eram leprosas, né? Pessoas com doenças muito sérias, graves em relação a essa questão, elas iam para aquela região lá de cinzas. E Jó foi. Ele ficou isolado ali na parte externa da cidade, né? Então, veja bem, em relação à saúde física,
Quais foram as doenças que acometeram o servo de Deus? A Bíblia diz, no versículo 7 do capítulo 2, tumores malignos, eu já falei, da cabeça aos pés. No versículo 8 do capítulo 2, forte coceira no seu corpo. Imagine, 24 horas por dia, você com aquelas feridas, aquelas pústulas já saindo pus, né? E aquilo coçava e ele pegava um caco de telha e ficava coçando. Lá em Jó 19:17, fala sobre o mau hálito, que a esposa dele já nem aguentava mais o seu hálito, que era terrível. E aqui tem um ponto importante. Observemos que no capítulo 19, a esposa dele não o tinha abandonado. Ela continuou com ele durante toda aquela tragédia. Veja que a esposa de Jó não era a pessoa má que muitos pregam por aí. Jó 19:17. A esposa não suportava o mau hálito, está escrito. Então, naquele momento, mais ou menos ali no meio do livro de Jó, né, a esposa estava presente. E ela estava presente também lá no final. Quando nós vamos lá para o capítulo 42, a Bíblia diz que quando Deus, né, reverteu aquela situação do servo de Deus, deu tudo em dobro que ele tinha e deu mais 10 filhos, mais 7 homens e 3 mulheres. Com quem? Com a mesma esposa. Né? Ele não mudou de esposa como muitos fazem aí. Não, ele permaneceu fiel e aquela mulher, que já tinha tido 10 gestações, gerou mais 10 filhos. Então ela era uma pessoa, graças a Deus, forte, amava Jó, amava seu esposo, né? Era uma grande ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jó 19:20, perda de peso, os ossos deles de Jó ficaram aparentes, já não tinha mais gordura, já não tinha, o seu sangue certamente já estava pueril, né? Febre, Jó 30:30, febre, variações aí, diarreia, Jó 30:27, veja que não era pouca coisa. Em relação à saúde mental, já caminhando para o último tópico do ponto 3 e, portanto, da nossa lição, antes da conclusão, né? A saúde mental. Não conseguia dormir. Imagine aí você passar 24 horas durante todos os dias em que ele sofreu com insônia, sem conseguir dormir. Quando a pessoa dorme, pelo menos para de sentir as dores, né? Quando você consegue entrar no sono mais profundo, no sono REM, chamado sono REM, as pessoas não sentem. Agora mesmo, nessa pandemia que nós estamos, infelizmente, vivenciando, que veio lá da China comunista, esse vírus Covid-19, não é verdade? O que os médicos fazem para aqueles pacientes que chegam na fase aguda da doença? Quando eles são entubados, eles precisam receber um medicamento de coma induzido, para que aquelas pessoas consigam dormir e não sentir tanta dor. Na verdade, eles praticamente não sentem dor, porque ficam em coma induzido, enquanto aquele equipamento, né, ele passa pela traqueia e fica um equipamento artificial que fica ajudando o pulmão ali a fazer com que a pessoa respire e faça a troca de gases. Saúde mental, calafrios, Jó 21:6, pânico, e não podemos descartar, muito provavelmente, muito possivelmente, a depressão. E aqui, queridos, nós devemos ter muito cuidado em relação a essa questão da depressão. A depressão tem tirado a vida de muitos, né? Nós temos ouvido, infelizmente, relatos de pessoas, até evangélicos, até mesmo pastores e pastoras, que têm, num momento de extremo desatino, tirado sua própria vida, cometido suicídio. Ora, nós sabemos que isso não pode acontecer, porque Deus não nos deu o direito de tirarmos a nossa vida. Ele nos deu a vida, o fôlego de vida, Ele soprou nas narinas de Adão e, portanto, nós herdamos o fôlego de vida. E somente Deus pode tirar a vida de outro ser humano. É assim que a Bíblia ensina, é assim que eu creio e é assim que nós devemos aprender. Amém? Indo já para a conclusão da nossa lição de hoje, né, nós temos aqui
Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável seria capaz de suportar todo o sofrimento que o servo de Deus sofreu. Eu já disse em outras aulas aos meus alunos aqui na classe número 7, sétima classe Gideão, a qual, pela graça de Deus, eu e o amigo pastor de Jair estamos conduzindo as aulas a cada domingo, né? Eu já disse para os alunos e vou repetir agora, sem nenhum medo de errar. Eu não tenho estrutura, não teria estrutura para suportar nenhum milésimo ali, enfim, nenhuma uma porção do sofrimento que o servo de Deus Jó passou. O apóstolo Pedro também, na noite que antecedeu a paixão de Cristo, a sua morte, né, diz a palavra de Deus que Jesus avisou que todos eles iriam abandoná-lo. E Pedro, que era afoito, né, que era sanguíneo, que tinha uma certa liderança também ali, um homem forte, era pescador, portanto tinha bíceps certamente avantajado, acostumado a pegar trabalhos pesados também. Então Pedro diz assim, não, Senhor, de forma alguma, eu não vou te deixar. Aí Jesus disse, Pedro, Satanás já pediu autorização 2 vezes para cirandar com a tua vida, e eu não permiti. Então aí nós vemos que o apóstolo Pedro não tinha capacidade de sofrer uma tentação, uma provação tão grande como, por exemplo, Jó enfrentou. E por isso que eu digo, eu também não tenho. Graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, Ele tem guardado a minha saúde física e a minha saúde mental e emocional até os dias de hoje, né? Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu o seu intento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A vida de Jó começou muito difícil no início do livro. Permaneceu difícil durante a maior parte dos capítulos ali, quando ele estava no drama físico e mental e emocional. Mas lá no final, nos capítulos 41 e 42 do livro de Jó, nós encontramos, aleluia, o resultado final. A sua vida foi totalmente transformada, restaurada, recriada pelo poder de Deus, que é infinito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradecemos, portanto, a sua presença aqui nesta aula, né? Pedimos para você, deixe o seu like aí, né? Também, se você puder, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares. Vamos divulgar a palavra de Deus e eu já agradeço em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concedestes de estarmos aqui nesta manhã, anunciando a tua palavra, estudando mais detidamente a lição de número 4 deste 4º trimestre da EBD. Abençoa, portanto, Senhor, a todos os ouvintes, todos os amados ouvintes, Senhor. Abençoa com um dia especial, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada um. Chega, Senhor, com providência e com brevidade. Guarda todos, Senhor. Aleluia. Debaixo da proteção das tuas potentes asas, Senhor. Porque quando estamos à sombra do Altíssimo, nada nos alcança. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer e agora queremos impetrar a bênção dos apóstolos sobre todos vocês. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.